Olá, amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. E amados, e aí já finalizando, né? Só tá faltando mesmo as avaliações, né? Para hoje a nossa última aula da unidade 2, tá certo? Então vamos lá para a nossa aula 63.1, falando sobre produção textual. No caso, o texto injuntivo, tipologia injuntiva. Vamos lá, então? Temos aqui, né, como eu já falei, produção textual, o texto é a injunção, né? E vamos conhecer aqui vários, né, textos variados, né, textos injuntivos. Aula 63.1, olha aqui, tem a habilidade desta aula que nós temos aqui. Perceber as peculiaridades estruturais e estilísticas de diferentes gêneros literários, a apresentação pessoal do cotidiano nas crônicas, a manifestação livre e subjetiva de eu lírico, diante do mundo nos poemas, a múltipla perspectiva da vida humana e social dos romances, a dimensão política e social de texto da literatura marginal e da periferia, para experimentar os diferentes ângulos de apreensão do indivíduo do mundo pela literatura. Então, amadinhos, olha só olhem bem, esta árvore do conhecimento, né, com mais uma temática, com mais um objeto de conhecimento, com mais um objeto de estudo. Qual é a finalidade? Produção de texto, injunção. Você já ouviu falar neste nome? É uma tipologia, não é um gênero, é uma tipologia. Lembra que nós temos, o tipo de texto, nós temos injuntivo, que é essa que a gente vai estudar hoje. Nós temos a narração, dissertação, que pode ser argumentativa ou expositiva. Estão lembrados? E também o texto descritivo, né? Lembrando a questão da tipologia. Aí você pega lá na dissertação, olha, você vai ver a questão de tese, não é mesmo? Temos também artigo científico, tá certo? Então, tudo isso é um gênero textual, tá? E nós vamos ver hoje a tipologia injuntiva. Então, aqui, falando para ter aquele conhecimento de injunção, né? Os textos injuntivos são aqueles textos que nos orientam, nos ditam norma, nos instruem. Como assim, amada? Qual o exemplo? O que vem na tua mente? Vamos lembrar aí, vocês você já tem a sua bagagem, né, de conhecimento, seu conhecimento prévio. Qual o texto que você conhece que orienta, que dita norma? Ou seja, se eu falasse assim, texto instrutivo ou texto injuntivo, é para o mesmo texto. Aí fica mais fácil. Instrutivo, dá a ideia de instrução, não é assim? E qual o texto que você conhece, que você já leu, que vai te instruindo a fazer algo? Pensa aí. E você, para saber se é injuntivo, você vai prestar atenção em algumas características, né, alguns aspectos que eles apresentam, tá certo? Você vai observar a questão do verbo, é o verbo de comando. Sempre vai te aconselhar, vai te dar ordem, né? Vai dizer como você vai fazer passo a passo. Lá na nossa orientação, lá no Produzindo Gênero, quando eu falo assim, pesquise, eu vou dizendo cada passo que você vai fazer. Então, ali, aquelas orientações que eu passo é um texto injuntivo, tá certo? Então, para você não esquecer, o que é necessário para ser um texto injuntivo? Verbos no imperativo, verbos no imperativo, qual? Faça, pesquise, tá certo? Vai te dando ordem. O que mais?
né? Sempre dando um comando e você vai seguindo este comando. E outra característica, sem seus verbos no imperativo, nós temos também, olha só, que ele é instrucional, tá? Conselho e indicação, tá certo? Ou vai te dar conselho ou vai dizer, dando uma indicação. E o que mais que pode aparecer? Qual outra característica está presente no texto injuntivo, amadinhos? Nós temos aqui a prescrição, ordem, imposição. Imposição. No dia a dia da gente, fala assim, quando a gente está no comando, cuidando de uma criança, né? A gente fala assim, não mexa, não saia, não faça isso. Aí, se você é maiorzinho, a mãe deixa um comando para ti, fala assim, quando você vai fazer o arroz hoje, meu filho, que hoje eu vou chegar um pouquinho mais tarde. Mãe, como que é que eu faço o arroz? Se for um arroz cozido, aquele arroz escorrido mesmo, coloque meio litro de água para ferver. Adicione uma colherzinha de chá de sal. Aí, óleo a gosto. Ou então, um fio de óleo. Entendeu? Quando começar a ferver, acrescente o quê? O arroz. Entendeu? Espere por a panela ferver, né? Secar tudinho. Aí depois você vai e desliga o fogo. Ó, desligue o fogo. E assim por diante. Vai te dizendo o que vai falando passo a passo o que você vai ter que fazer. Belezinha? Então, não esqueça que os verbos no imperativo é a questão de indicação, conselho e ordem. Injuntivo instrucional. Aí você, gente, tá aqui o manual, né? Quando você compra qualquer aparelho eletrônico, já tem o manual, vem o manual. E ali para quê? Que são as informações necessárias para você fazer o uso adequado do produto que você comprou. Mas quem é que tem paciência, amadinho, de ficar lendo manual? Ninguém, né? Nem quando você compra um aparelho telefônico, né? Aparelho telefônico. Eu sou tão antiga que eu falo aparelho telefônico. Tá certo? Aí você vai comprar uma Smart TV ou qualquer aparelho doméstico, aparelho eletrônico, você não lê o manual. O que acontece? Você só vai pegar esse manual ou manual de carro. Quem é que lê manual de carro? Só quando aparece lá no painel, ó, esse alerta aqui, ó. Aqui, alguma coisa tá errada. Aí você vai pegar o manual, quando aparece esse ícone, o que quer dizer? Aí você começa a fazer a leitura. Não é assim que acontece? Então, o injuntivo instrucional, quando a orientação não é coercitiva, não estabelece claramente uma ordem, mas uma sugestão, um conselho. Ou seja, esse daqui você faz se você quiser. Ele está dizendo como é que é para fazer. Mas se você tem uma outra maneira de fazer, você faz. Tá certo? Mas ele fala assim, ó, é para fazer assim, mas você tem um jeito diferente de fazer, você acaba fazendo por a maneira mais rápida, né? Que facilita a sua ansiedade, vamos dizer assim. Então, aqui o manual de produto, né? É um injuntivo instrucional. Se você for observar na partezinha aqui, ó, aqui embaixo, é claro, né, Madinha, que não vai dar para você ler, mas diz assim, ó. Para reduzir o risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar o seu produto, siga estas precauções básicas, bem aqui logo. Então, ele tá o quê? Tá dando uma sugestão, tá te dando um conselho, não tá te dando uma ordem. Aí ele fala assim,
conecte o aterramento do produto a uma terra, tá certo? Efetiva. Não remova o aterramento do produto. Não use adaptadores, né? Aí ele está dizendo, adaptadores, não pode usar. Aí fala, retire o plug da tomada antes de limpar ou consertar o produto. É claro que se você limpar com o produto ligado, o que vai acontecer? Você vai levar o quê? Um choque. Então, sempre assim. Então, quando ele fala connect, é um verbo que está no imperativo, que ele está te dando uma ordem. E outro verbo também que pode aparecer também é o verbo no infinitivo. Aí, quando que você sabe que o verbo está no infinitivo? Pela terminação lá no R, a forma não conjugada do verbo, tá certo? Por exemplo, lá, vamos pegar aqui um verbo no infinitivo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Para reduzir, ó, para reduzir, ó, reduzir tá no infinitivo. Outro que ele fala aqui também, mas usando o imperativo. Use duas ou mais pessoas para mover ou instalar o produto. Ó, não danifique o circuito da refrigeração. Então, ó, não danifique, tá no imperativo que negativo. Mantenha as aberturas da ventilação do produto livre das obstruções. Então, não use ou coloque aparelhos elétricos em comportamento do produto a menos tal. Então, aqui ele está dando as orientações. Então, eu vou dizer que esse texto aqui, essa tipologia, é injuntiva e instrucional, porque ela orienta, né? Mas ele não está te dando uma ordem, tá? Completamente diferente, tá bom? Instrucional. Agora, eu tenho mais outro exemplo também de injuntivo instrucional. Mais outra aqui, ó. Manual de instruções, tá certo? Aqui, de brinquedo, tá bom? Aqui, ó, aí você, se você ler com calma, assim, todo produto que você compra, sempre vem um manual de instruções, né? E instruções já diz tudo. O que você te dando conselho, como que você pode montar um determinado produto. Então, mais outro também, nós temos aqui, ó, receita, né? Culinária. É um exemplo de texto injuntivo, tá certo? Eu não comecei logo lá no início que eu falando que se a sua mãe sair, aí vai, meu filho, faça um arroz, ou minha filha, faz um arroz. Aí você não sabe. Ela vai dizendo passo a passo e você vai ter que seguir como as instruções que ela passou, tá certo? Então, no texto injuntivo, olha uma das características. Se for fazer um bolo, né? Uma receita culinária, vai ter a lista de materiais necessários e o como fazer. E é no como fazer, amadinho, que você vai observar a presença dos verbos, né, no imperativo. Olha só. Então, ó, coloque os ingredientes no liquidificador e acrescente aos poucos a farinha. Leve para assar e em seguida em uma forma untada. Depois de assado, cubra com a cobertura. Aí logo também tem a outra parte que está dizendo como fazer a cobertura. Misture todos os ingredientes, leve ao forno e deixe ferver, né, até engrossar. Então aqui é um bom exemplo de texto injuntivo. Amadinho, você ficou... se você quiser fazer essa receita, faça e me convide que eu vou até a sua casa. Tá certo? Um bolo de cenoura. Aqui nós temos mais outro texto, né? Também agora, brigadeiro de café. Quem já fez brigadeiro aí? Quem já fez bolo aí? Alguém? Ótimo. Então aqui, olha só. Esse tipo textual orienta, informa, auxilia, aconselha
e recomenda os procedimentos necessários para realizar alguma coisa. Então, mais uma receitinha aqui para vocês, né? Para você fazer aí e me convidar. Pode me convidar mesmo, amadinho, que eu vou. Tá certo? Então, aqui nós temos um brigadeiro de café. Eu nunca experimentei. Mas vamos fazer? Faça aí e tire a foto e segue essa receita aqui, ó. Olha só, o que está dizendo aqui, como as características do texto, né? Sempre em duas partes. A parte da lista do material, dos ingredientes e a parte que tá, né? Que vem a característica da tipologia injuntiva é no modo de preparar. Ó, primeiro, derreta a manteiga e o chocolate amargo. Aí depois, acrescente os demais ingredientes e vá misturando delicadamente, sempre em fogo baixo, até que forme uma massa uniforme que desprenda do fundo da panela. Viu só? Então, ele vai te auxiliando, né? E você vai seguindo passo a passo a orientação dada na receita, tá certo? Nesse texto injuntivo. O texto injuntivo também, amadinho, ele é chamado de texto injuntivo prescritivo. Agora sim, esse daqui é você que tem que seguir, tá certo? Se você não seguir, você é penalizado, tá bom? Como eu falei, o injuntivo instrucional vai te orientar, vai te aconselhar, você segue se quiser. Mas aqui, no prescritivo, é necessário seguir. Se você não seguir, você é penalizado, tá bom? Falando assim no linguajar popular, vai sofrer alguma consequência, tá certo? Então, vamos lá aqui, ó. O chamado texto prescritivo, que nos remete à noção de prescrever, trata-se de algo que deve ser cumprido à risca. Olha só, cumprido à risca, cujas instruções são inquestionáveis. Não adianta você bater o pé não, que tem que seguir. Trata-se, pois, de uma imposição de natureza coercitiva. Então, você tem que fazer. Como lá? Cláusulas de contrato. Beleza? Quando você vai participar de uma festa, aí, uma festa de formatura, aí tem um contrato. Se você assinou, você vai ter que ler todas aquelas cláusulas todinha. E tem umas letrinhas que sempre vem menorzinha. Observe bem isso, que ali está a penalização, tá certo? Se você fez um contrato de fidelidade com alguma empresa, aí você não está satisfeita com essa empresa, esse contrato é de 1 ano, se você desistir, quiser cancelar, o que vai acontecer? Você vai ter que pagar uma multa. Então, esse tipo de contrato, né, chama-se de quê? De texto injuntivo prescritivo, porque não há o que questionar, tá certo? Tem que cumprir a risca, amadinho, a risca mesmo. Vamos lá, então. Outro, aqui, ó, um texto prescritivo, eu trouxe aqui para vocês, como eu falei, cláusula, né, na questão de contrato. Esse contrato pode ser um contrato de aluguel ou de formatura, ou contrato, qualquer contrato. Uma empresa telefônica, não importa. É contrato, tem que seguir a risca. Aqui diz o seguinte, ó. Aqui fala o seguinte, vamos ver aqui. Onde que tá? Correspondente ao serviço objeto. Aqui tem um trecho, né, que fala o seguinte. O objeto do presente termo aditivo é preencher, olha só que aqui já fazendo uso do verbo no infinitivo.
Ó, preencher, ó, os itens 5.1, 5.1, aí vai dizendo as cláusulas, tal, valor, né? Que passarão a ter, aí a cláusula, o comando vai ser sempre no quê? No verbo, no infinitivo, tá bom? Ó, preencher, ter, tá certo? Aí caso não cumprir, aí você será o quê? Penalizado. Vamos ver mais outra aqui, ó. Outro texto, exemplo de texto prescritivo, que também é texto injuntivo, né? Porque orienta, aconselha, dá ordem, né? Aí nós temos aqui a receita de um médico a um paciente. Olha só, transmitida a uma enfermeira responsável. Então, essa receita, né? Se você, o médico passa para a enfermeira, né? A enfermeira vai passar para quem? Ao paciente, tá certo? Aí ela vai, quando ela for, o paciente está lá no leito, tá dizendo lá para tomar 3 vezes ao dia o antibiótico, a medicação, tem que ser 3 vezes ao dia. De 8 horas, é 8 horas. Para poder ter efeito, né? Para poder melhorar. Se não cumprir, o que vai acontecer? O remédio não vai fazer efeito nenhum. Tá certo? E uma outra orientação também, quando tá lá na caixinha de remédio, fala assim que tem um prazo de validade. Tem que ser naquele período de validade. Se for depois, acabou o efeito também. Tá certo? Então, medicação, né? Lá na bula de remédio, a própria receita do médico, todos são textos prescritivos, ou seja, exemplo da tipologia injuntiva e prescritiva. Certinho? Então, aqui essas imagens aqui para você memorizar, tá certo? Fixar. Bula de remédio, ó, a medicação, se você analisar, se você abrir a caixinha, lá tem um papelzinho, que ali é a receita aqui de estudinho, como que você deve consumir, né, a medicação, tá certo? Aqui, os textos injuntivos informam, ajudam, aconselham, recomendam e propõem, dando alguma liberdade de atuação ao interlocutor. Olha só, ele vai dizendo assim, o injuntivo, esse injuntivo instrucional, tá certo? O injuntivo instrucional vai fazer tudo isso. Ele tá para te informar, ajudar, aconselhar, recomendar, propor, né? E te dar liberdade de atuação do interlocutor. E interlocutor, você. É você que vai fazer a prática, tá certo? Vamos lá, uma outra situação. Quando vocês estão combinando aí uma apresentação de trabalho, né? Não vai, alguém é líder, aí não vai dando um comando. Ali, na hora que você está dando um comando, é um texto que você está fazendo uso da tipologia injuntiva. Mas aí eu falo assim, eu vou começar primeiro, eu vou falar isso, isso e aquilo. E outro vai falar, vou ficar com a outra parte. Aí, quando de repente acontece um imprevisto, muda a ordem. Mas olha só, mas o conteúdo foi passado. Tá certo? Né? Então não vai sofrer nenhuma alteração. Mas se de repente, no caso, a professora falar bem assim, amadinhos, a apresentação vai ser de 10 minutos para cada grupo. Caso você não cumpra o combinado, você vai perder. Se algum componente faltar, o grupo vai ser penalizado. E aí, esse é um texto injuntivo prescritivo ou um texto injuntivo descritivo? Ou prescritivo ou instrucional? Fiz a maior confusão aqui. O que você acha? Se você vai sofrer com a consequência, se você vai ser penalizado, é prescritivo, tá certo? Vai ser do jeito que a professora falou.
É 10 minutos? 10 minutos. Passou um pouquinho, haverá o quê? Penalização. Então, quais são as características, amadinhos, do texto injuntivo? Ó, instruir o leitor acerca de um procedimento, induz o leitor a proceder de uma determinada forma, permite a liberdade de atuação ao leitor, utiliza linguagem objetiva e simples, utiliza predominantemente verbos no infinitivo, imperativo ou presente do indicativo com indeterminação do sujeito. Olha só, indeterminação do sujeito. Ele vai estar num presente, mas com indeterminação do sujeito. Olha só. Vamos lá, então, agora para os textos prescritivos. Aqui, ó. O que ele vai fazer, né? Ele obriga, exige, ordena e impõe, exigindo que as determinações sejam cumpridas da forma que estão referidas, sem margem para alterações. Ou seja, não te dá liberdade, tem que seguir do jeito que é. Tá certo? O outro te dá liberdade. Tá bom? Sem penalização. Esse daqui não pode. Beleza? Então, o texto injuntivo prescritivo, o que ele vai fazer? Ele vai obrigar, vai exigir, ordenar, vai impor, tá certo? E que sejam cumpridas, né? Da forma que estão referidas, sem margem para alterações. Beleza? Então, lembra daqui, o prescritivo, contrato, lei, ó, lei, tá certo? Regulamento, ó, jogos internos aí da escola, beleza? Não tem um regulamento para participar do jogo, então é um texto, é exemplo de texto prescritivo, beleza? No caso, injuntivo prescritivo. Então, quais são as características do texto prescritivo? Ó, utiliza predominantemente verbo no infinitivo, olha só, domina, no infinitivo. No imperativo ou presente do indicativo com indeterminação do sujeito, que nem o injuntivo instrucional. Exige que o leitor proceda de uma determinada forma, não permite a liberdade de atuação ao leitor, apresenta caráter coercitivo, né, que ele tem que fazer do jeito que ele quer, instrui o leitor acerca de um procedimento, faz a instrução certinha, utiliza a linguagem objetiva e simples. Então, outro exemplo aqui, né? Nós temos desse tipo de textos injuntivos, quem acompanha aí, quem gosta de ver site, de horóscopo, olha só, isso aqui também é um exemplo de texto injuntivo, tá bom? Da tipologia injuntiva. Então, nós temos aqui textos de conselho. Com finalidade de aconselhar alguém fazer algo, eu tenho aqui horóscopo, textos doutrinários, artigos de estética, saúde ou comportamento. Então, trouxe aqui de horóscopo. Alguém aí é de Áries, final de março para deixa eu ver, até 21 de abril, Áries. Alguém? Então, vamos lá, então. Trabalho, compartilhe suas ideias. Ó, compartilhe, tá aqui o verbo, ó, no imperativo. Amor, seja sincero sobre suas emoções. Saúde, cuidado com o vício. Aí, número 18, cor vermelha. Aí vai o seguinte, o horóscopo pode apresentar curtas frases, ó, base injuntiva, direcionando os comportamentos que devem ser evitados ou valorizados. Então, aqui, ó, quando ele fala compartilhe, seja, então, isso daí, ó, já tá dando o quê? O quê? Um aconselhamento, né? É um aconselhamento, tá certo? Vamos lá, então, Amadil, dando sequência aqui. Nós temos mais sobre um pouquinho, né, sobre a injunção.
A injunção está presente em diferentes gêneros textuais, como texto que ensina a confeccionar trabalho, manuais e objetos para o lar, manual de instruções de uso ou montagem, textos de orientação de leis de trânsito, regulamentos, regras de um jogo. Lembra lá quando eu falei dos jogos, tem o regulamento dos jogos? Regulamento para fazer parte do jogo, né? No momento da inscrição, edital também, certo? E que mais? Regimento de determinado grupo ou instituição, leis, decretos, bulas de remédios, textos doutrinários, propagandas, receita de comidas. Mais importante, né? Mais outra aqui para vocês perceberem essa questão, exemplos, né, de textos injuntivos. Aqui, ó. Lembra que no período da pandemia? Sei que já amenizou um pouquinho a situação. Mas será que naquele período você fez passo a passo o que era pedido? Que as pessoas tinham que fazer? Você seguia isso daqui? Ou agora mesmo, Amadinha, nesse período, sei que já, graças a Deus, aliviou um pouquinho, amenizou a situação. Mas, você continua assim, observando o texto aí. Lavar as mãos, olha o verbo aí no infinitivo. Lavar as mãos, aplicar o sabão, palmas, dedos, unhas, cortar costas das mãos, dedões, pulso, enxágue. Aqui já está enxágue, já está dizendo o quê? Está no imperativo. Seque, feche a torneira, mãos limpas. Então, você seguiu esse passo? Ou você faz isso no seu dia a dia? Quem é que faz isso? A gente só joga água, às vezes, quando tem um sabão líquido por ali. Tá certo? Então, aqui é um exemplo, né, de texto. Então, tem por objetivo o quê? Esse tipo de texto injuntivo é explicar algo ou descrever método ou maneira para conseguir realizar uma determinada ação. Tá certo? Ele pode até falar isso aqui para você, mas você pode até inverter um pouquinho, mas não vai ser penalizado. A única pena será o quê? Contrair o quê? Bactéria, se você não lavar a mão. Tá certo? Vamos lá, então. Aqui, aí eu tenho o exemplo, né, do texto injuntivo prescritivo. Então, lembrando, aqui a questão quando o médico passa uma receita, prescreve, né? Ele fala o seguinte: 2 comprimidos de Shakespeare por dia, 3 gotas de Tolstói no café da manhã e uma cápsula de Fernando Pessoa à noite. Isso aqui é claro que é uma brincadeira, né, Madil? Mas aí ele está dizendo, quando ele fala assim, 2 comprimidos por dia, 3 gotas no café da manhã, então ele está passando, está prescrevendo o que você tem que fazer. Tá certo? Então, a receita do médico é um texto injuntivo prescritivo. E o que mais que nós temos? Contrato também. Se você não seguir, você vai ser penalizado. E aqui tem a questão das instruções de qualquer dinâmica, né? De brincadeira. Aí você pode seguir também, exemplo de texto injuntivo. Beleza? Então, Amadinho, terminando essa parte aqui, vamos lá para o nosso momento da hora de produzir. O que você vai fazer no Trabalhando o Gênero, Amadinho? Olha só, hora de produzir. Você, é claro, você vai construir, Amadinho. Você vai produzir uma receita. E qual é o tema dessa receita? Amizade ideal, tá? Aqui eu tenho um exemplo que eu trouxe aqui, é receita da felicidade, tá certo? Aí só que o nosso tema é sobre a amizade ideal, o amigo ideal. O que é necessário para ter uma amizade ideal? Aí você vai ter que ter aquela parte dos ingredientes e depois o modo de fazer,
bem bacana e você vai dizer o que é necessário, como que vai ser feita essa amizade ideal, beleza? Não esqueça de acrescentar, claro que tem que acrescentar, verbos no imperativos ou no indicativo, ou imperativos ou no infinitivo, tá certo? Então, amadinhos, ficamos por aqui e daqui a pouco a gente retorna para nossa revisão. Até lá!